Tudo jóia. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais um seminário Economia e Defesa da Concorrência, né? Essa é uma oportunidade aqui que o Departamento de Estudos Econômicos tem de cumprir a sua competência, né? Que é justamente se aproximar da academia, fazer estudos, mas também compreender estudos. E hoje nós temos aqui a presença ilustre aqui do Dr. Bruno Braz de Castro, que muito gentilmente aceitou aqui o nosso convite para conversar, e tanto ele é autor de livros a respeito do direito concorrencial, e é justamente sobre esse o propósito, né, do seminário, trazer experts, trazer pessoas que realmente conheçam o direito da concorrência e que possam aí trazer inputs, tanto críticas como sugestões, e agradeço muito aí ao tempo aí que você disponibilizou para nos ouvir, para apresentar aí seus achados, as suas pesquisas, né? O doutor, ele é doutor em Direito pela UFMG, advogado, consultor, enfim, é uma pessoa brilhante aí, tive a oportunidade de ler algumas das pesquisas dele, e estamos agora, então, para discutir um pouco sobre condutas laterais e margin squeeze, que é, sem sombra de dúvida, aí um tema que chama muita atenção, que eu acho que precisa um pouco de discussão a respeito, e o Dr. Bruno, ele é especialista nesse tema, então, de novo, muito obrigado, e deixo a palavra aí contigo para você nos explicar aí enfim, como é que foram as suas pesquisas, os seus achados. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Fiquei muito satisfeito pelo convite, especialmente pela oportunidade de discutir esse tema, que eu acho que é um dos temas mais áridos, né, da nossa matéria. E vou compartilhar aqui a apresentação. Para que a gente possa falar um pouco do tema das condutas unilaterais, que passou a ser um grande interesse da comunidade do direito concorrencial. E a gente tem assistido, né, assim, é só como introdução, eu só queria, né, ressaltar que a gente tem tido um renovado foco nas condutas unilaterais, e tem vários motivos concorrentes para isso, né? Assim, no eixo empírico, né, da forma como a gente mensura o poder de mercado. Teve nos últimos anos um grande influxo de pesquisa apontando persistência de markups sem uma entrada correspondente, muitas vezes revelando um entrincheiramento de posições dominantes por períodos muito longos. E essas evidências elas colocam um pouco em xeque a ideia de que as posições dominantes se autocorrigiriam ou seriam instáveis, né? Existe também, além dessa discussão, tem a parte normativa, né, que é a discussão da finalidade do direito à concorrência, e a gente está assistindo hoje assim, várias propostas de considerar outros valores econômicos e não econômicos na análise concorrencial, e em cada um desses, sobre cada um desses prismas, a gente pode dizer que a exclusão de rivais ela assume um outro sentido, né? Sob a perspectiva da eficiência estática, a saída de um rival tem um significado; sob a perspectiva da eficiência dinâmica, ela tem outro sentido, né? Sob preocupações de acesso à saúde, de poder de barganha ao longo da cadeia de produção, tudo isso, enfim, gera novos sentidos assim para a exclusão dos rivais. Na parte operacional, que são as ferramentas que a gente utiliza para definir e mensurar, né, as posições dominantes e o poder de mercado, a gente tem também, nos últimos anos, um influxo de pesquisas assim, da parte da organização industrial, teoria dos jogos, que enfim, passa a mostrar a racionalidade econômica de condutas que
até então eram tidas como improváveis por serem economicamente irracionais, né? E também, assim, um eixo estratégico que são as prioridades que a autoridade antitruste seleciona, né, considerando que ela tem recursos escassos. Então, a política de aplicação da lei, né, a gente tem visto maior preocupação com os mercados digitais, né, em que essas relações verticais elas se tornam transversais, né, então isso cria uma grande preocupação com temas como alavancagem, né, e outras teorias do dano aproximadas assim das condutas unilaterais, e também a preocupação que surgiu a partir do período pandêmico com o fato de que algumas cadeias de produção e distribuição elas se tornaram tão concentradas que elas passaram a ter, enfim, nós controlados por agentes com poder entrincheirado, e com isso essas cadeias elas se tornaram mais vulneráveis, né, a choques, né? Basta é, inclusive no último documento econômico do governo Biden, eles afirmaram ser expressamente assim uma finalidade do direito concorrencial agora nos Estados Unidos promover a resiliência da cadeia de produção a choques, né? E eles deram um exemplo justamente de um ataque hacker que é, colocou fora do ar uma fábrica de de carne, né, uma planta de processamento de carne, e deixou os Estados Unidos com 25% de carência no fornecimento de carne no período da pandemia. Então, junto com isso, a gente tem novas estratégias também para medir essas situações, né? Eu coloquei, eu acho que a ideia de definir posição dominante em cima da participação de mercado, né, e de medidas mais frias, assim, relacionadas a mercados relevantes bem definidos, elas vêm sendo substituídas assim por critérios mais qualitativos, né? Tanto na qualificação, assim, é possível ver nas propostas legislativas relacionadas a plataformas digitais, né, critérios para definição dos gatekeepers, enfim, dos agentes com poder de intermediação, e vai depender da lei, né, são mais qualitativos, mais relacionados aos tipos de relação econômica que aquela empresa tem com os seus rivais e com os seus rivais dependentes, né? Existe uma nova preocupação com a ideia também de posição dominante relativa, isso também é um interesse de pesquisa meio recente nessa ideia de dependência econômica, né, de estabelecer a posição dominante não de forma absoluta em relação a um determinado mercado, mas justamente nas relações, né, nas relações que essa empresa tem verticais, né, e a maneira como aquele mercado é organizado, geralmente por ela, né? E a gente tem também práticas, uma nova preocupação com as práticas exploratórias, né, no E, sentido de. Bruno, só uma questão. Esse Uhum, debate de dependência econômica, posição dominante relativa, né, principalmente esse último, né, conceito, né, ele parece uhum, ter uma origem bastante na Europa, né? Eu não sei sim. se tem alguma, por exemplo, nos Estados Unidos, se verifica algo semelhante ou em outras jurisdições, assim. Uhum, E também a discussão de gatekeepers ali, né? Você tem o DMA, mas tem alguns critérios também, claro, que gatekeepers não é só no DMA, né? Você tem outros, você tem na jurisprudência, etc., ou alguma discussão a esse respeito, mas o DMA, ele coloca alguns critérios quantitativos também, não? sim. Tem a ver com a base de clientes, né? Tem a ver ele tem critérios relacionados ao porte da plataforma, mas ele tem a definição da plataforma tem a ver com a atividade dela, né? Assim, eu acho que o melhor exemplo para mim dessa questão de definição mais qualitativa é a última reforma à legislação concorrencial da Alemanha de 2021, né, que ela estabelece assim, olha, para definir posição dominante, especialmente em mercados de múltiplos lados e redes, a gente vai analisar aspectos bem qualitativos, coloca assim, o papel dos dados, o nível de dependência tecnológica, enfim, outros critérios, né, que
enfim, eu identifico isso como um indício assim, de novos avanços. Assim. A questão da dependência econômica é totalmente europeia. Né? Ela, em 2020, a Bélgica publicou uma nova lei, né, de dependência econômica com foco nas relações em plataforma. Em 2021, também a reforma da legislação alemã, antes a dependência econômica ela era mais ligada à relação de pequenas empresas com grandes empresas. Agora ela está expandiu, né, para a relação de qualquer empresa e destacou lá a dependência de dados e a dependência de, enfim, outros contextos assim que podem se aplicar às plataformas. E, enfim, mas eu estou mencionando isso porque, na verdade, eu acho que o que a experiência internacional ela nos mostra é justamente isso que você mencionou. Assim, as iniciativas elas são muito localizadas, porque não existe um consenso internacional no âmbito da política pública sobre como tratar condutas unilaterais. Né? É bem distinto. E isso é uma oportunidade para os países em desenvolvimento, isso é uma oportunidade para o Brasil, para que o Brasil tenha criatividade, né, para poder construir, enfim, a abordagem que tenha mais a ver com as nossas necessidades e com a nossa realidade. Né? Mas, passando para a compressão de margens, que é o verdadeiro assunto, eu trouxe até uma imagem que eu acho que tem da OCDE, que a compressão de margens ela é uma teoria dessas que foi que muitas vezes é mais ou menos deixada para escanteio, mas não é necessariamente uma situação rara de acontecer no mercado. Mas isso não é uma demanda antitruste muito comum em nenhum lugar do mundo. Mas ela acontece né, como uma restrição vertical, né, quando a gente tem uma empresa verticalmente integrada que fornece insumos, né, para rivais, que são rivais no mercado ajusante, rivais não integrados. Então, é, os rivais eles dependem do acesso ao insumo, né, fornecido pelo próprio rival para atuar naquele mercado. Então, existe em algumas situações, né, existe um incentivo, uma racionalidade econômica para que a empresa verticalizada não forneça o insumo num preço competitivo para o seu próprio rival. E como a empresa controla um custo importante do atacado, né, enfim, o preço de varejo dela é o critério dela, né, para precificar, ao reduzir o preço de varejo ou aumentar o preço de atacado, ela vai reduzir a margem possível, né, matemática dos rivais, e então é, enfim, o efeito explosionário viria daí. Né? Essa é a ideia elementar. Essa ideia é elementar. Né? A ideia de ter uma margem negativa ou insuficiente entre o custo de acesso ao insumo no mercado a montante e o preço do produto final, né? O preço da própria empresa dominante no mercado a jusante. Então, é uma margem. Então, isso eu gosto de ressaltar porque toda a experiência do CAD, que teve decisões que mencionaram isso, exceto documentos técnicos, assim, mas coisas que chegaram a voto, etc., geralmente elas analisam só dos elementos da precificação. Na verdade, é a conjugação entre os dois preços que traria essa discussão sobre a margem estar sendo ou não comprimida. Né? É uma discussão mais comum em mercados em rede, geralmente, porque trata muito de tarifas de acesso a redes. Então, houve uma onda de casos na época da telecomunicação, da privatização das telecomunicações. Tanto aqui no Brasil teve caso relacionado a isso, como também, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também, as discussões também se relacionam à telecomunicação, as que chegaram à Suprema Corte. E, mais recentemente, vem sendo levantado para discussão em mercados digitais, mas de uma forma
problemática, mas muito interessante, né? Mas é para discutir justamente a relação entre as plataformas que também atuam como fornecedoras, né? As plataformas verticalmente integradas, e práticas, né, de self-preferencing, em que ela, por exemplo, cobra dos rivais muito caro para ter acesso ou para ter um serviço de venda de maior qualidade ou um resultado um pouco mais favorável, né? As discussões elas tentam apurar assim, olha, se a empresa tivesse que pagar o que ela cobra dos rivais, né, será que ela conseguiria ter um preço competitivo? Então, só para comparar, assim, o que tem de mais estabelecido, que é a fronteira entre os Estados Unidos e a prática da União Europeia, esse é um caso assim em que as diferenças ficam mais marcadas. Assim, é bem diferente mesmo. Mas isso tem muito a ver com a conformação do Instituto da Monopolização nos Estados Unidos, né, que é um instituto de natureza criminal, é um instituto que teve uma jurisprudência que se desenvolveu em função de estabelecer o requisito de uma evidência de intenção, mesmo que, enfim, não é uma evidência subjetiva de intenção, mas é uma evidência objetiva de intenção, para tentar entender a racionalidade. Né? Eu vou explicar como que isso tem a ver com a recusa de venda. Lá, a compressão de margens não é tratada como uma conduta anônima, porque ela só poderia ser considerada uma recusa implícita de contratar. Por quê? Porque não seria, segundo a Suprema Corte dos Estados Unidos, não seria razoável quando uma empresa nem tem a obrigação de contratar, que se estabelecesse a obrigação de contratar qualificada, sob termos e condições específicas. Então, se não existe obrigação antitruste de contratar, eu coloquei isso porque a obrigação regulatória é diferente da obrigação antitruste, então não vai haver obrigação de contratar sob termos favoráveis ou condições específicas. Mais ou menos por causa dessa ideia. Né? Eu não posso. A obrigação de truste, de forma geral, de contratá-la, ela englobaria essa qualificada. Mas aí é que a situação fica um pouco mais específica para os Estados Unidos, porque a jurisprudência sobre recusa de contratar nos Estados Unidos, ela não culminou com a criação de uma teoria geral, né, ou de uma teoria objetiva, como as Essential Facilities. Na verdade, o que a Suprema Corte fez foi estabelecer, né, o pleno direito de recusa de contratar, e estabelecer como única exceção um precedente que aconteceu em 1985. E nessa discussão, que foi o Aspen Skin, a ideia é que a evidência de intenção, né, ou seja, a recusa de venda ela teve intenção de eliminar um rival, ela estabeleceu como, enfim, como indício disso, a interrupção injustificada de um curso prévio e presumivelmente lucrativo de contratações voluntárias com rival. Então, para que haja essa infração, para que haja obrigação antitruste de contratar, é necessário que a empresa, no passado, né, ela vinha tinha um curso de contratações voluntário, presumivelmente lucrativo, e de forma injustificada ela interrompe esse contrato de fornecimento, então, de modo que a única razão possível seria a intenção, né, a intenção objetiva de eliminar o rival. Fora disso, então, isso exclui muito a possibilidade de litígios relacionados à recusa de contratar, especialmente para entrantes, porque o entrante ele provavelmente não tem um curso prévio, né, voluntário de contratação, e também em mercados em que o fornecimento era imposto por dever regulatório, depois a regulação parou de impor esse dever. Então, como, né, isso aconteceu no caso Trinco, né, como o
a empresa ela tinha uma obrigação regulatória de contratar, então não se entendia que o contrato era voluntário e, portanto, ela não teria obrigação antitrust, porque não se aplicaria no caso específico, né, na exceção específica, que é a Aspen. A ideia, né, de elementos é liberdade de contratar, a ideia de que compartilhamento compulsório prejudica investimentos, incentiva a colusão, exige que o juiz haja como planejador central, a ideia de função social dos lucros de monopólio e autocorreção, que seria dizer que a empresa praticar uma precificação abusiva naquele mercado seria justamente o que no futuro traria é, a, a, a entrada de rivais, enfim, a própria o monopólio seria então um incentivo muito importante para o empresário, mas ao mesmo tempo seria um mal que seria sempre passageiro, porque o preço alto vai atrair entrada e isso vai acabar equilibrando novamente a situação. A ideia de que a empresa, o Estado não poderia, né, esfriar a concorrência no sentido de punir práticas agressivas de precificação, né, sem criar um porto seguro, que estaria punindo justamente a rivalidade. E nessa decisão não acolheu nem rejeitou a teoria das essential facilities. Essa discussão de recusa de venda, ela foi basicamente transportada para a compressão de margens, porque na decisão do Linkline, a ideia justamente repetida foi, olha, a empresa dominante nesse caso, ela não tinha obrigação regulatória de contratar, então não existia uma contratação prévia voluntária. Então, não haveria, obviamente, obrigação de contratar sob termos e condições específicas. Então, também criticou a possibilidade do reconhecimento autônomo da compressão de margens, né? O voto falou mais ou menos que seria um caso ruim no atacado e um caso ruim no varejo, só que unidos para tentar fazer um caso bom, e essa foi mais ou menos a crítica. Chegou a afirmar que a condenação por conduta unilateral pura seria rara, né? Mas, né, enfim, esse é o estado mais ou menos da jurisprudência nos Estados Unidos sobre compressão de margens. Mas a teoria das essential facilities ela está renascendo, ressurgindo assim nas cortes inferiores. Assim. Então, por exemplo, né, no caso das Risk Evaluation and Mitigation Strategies, que são essas medidas da indústria farmacêutica que impediam o compartilhamento de amostra para testes de bioequivalência, né, para as empresas de genéricos, as cortes elas estão entendendo que existe obrigação de fornecimento aí dessas amostras, mesmo sem um curso prévio de contratações, porque obviamente a empresa de genéricos ela é entrante no mercado, então ela não tem, né, contratação prévia. Então, assim, esse, esse precedente de recusa de venda, ele não expressa uma teoria econômica que pode ser facilmente transportada para qualquer jurisdição. Ele é muito específico ao sistema dos Estados Unidos. É difícil transportar esses raciocínios para um sistema como o brasileiro, em que a gente estabelece evidências, a desnecessidade, né, dessas evidências de intenção, de que a gente tem uma responsabilidade objetiva, né, por infração concorrencial. Então, a partir dessa ideia, o edifício teórico todo desse teste da falta de sentido econômico, ele colapsa, né? Então, fica mais difícil transportar para cá. Já passando para a Europa, para a União Europeia, a gente não tem uma ideia de função social, de lucro de monopólio. A ideia justamente é de responsabilidade especial. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Ô, Bruno, desculpa aí te interromper. Não, pô, achei bem interessante ali. Pô, esse último caso que você citou ali das cortes inferiores, né, que é o Reins, né, ele me Uhum. lembra o caso da AstraZeneca, né, da Europa. Eu não sei se que também tinha um debate sobre não apresentar, né, amostra de genéricos para fazer esse teste, para permitir que a entrada do genérico no mercado. Mas naquele caso, e eu não tenho isso de memória, assim, então
se não me engano, houve a retirada do medicamento do mercado e aí que ele não conseguiu fazer o teste, assim, ou algo do tipo. Ele não conseguiria comprar no mercado para fazer bioequivalência, assim, isso que eu fiquei só Porque em... ele retira a autorização do mercado, né, no final da patente, e esse fornecimento para o teste de bioequivalência ele tem que ser feito, enfim, sob termos específicos. Nos Estados Unidos, eles Entendi. abriram essa exceção não por causa da legislação concorrencial, mas enfim, pelo argumento da necessidade de fazer valer o Hatch-Waxman Act, que é a legislação de medicamentos genéricos, né? Então foi tipo, entendeu, uma exceção aí, né? A esse precedente da Suprema Corte que é tão estrito, né? Excelente, mas desculpa te interromper. Não, pode interromper, aí fica mais legal mesmo. Aí a gente tem, é, já na União Europeia, a gente tem essa ideia de que a empresa dominante ela tem uma responsabilidade especial, né, no sentido de não distorcer tão gravemente, de forma tão substancial, a estrutura da concorrência. E o fechamento de mercado, né, se a gente fosse, enfim, formular como princípio o fechamento de mercado na União Europeia, né, na jurisprudência da Corte Europeia de Justiça, é a ideia de que a empresa dominante praticou, né, se engajou em práticas distintas da concorrência pelo mérito, né, preço, qualidade, etc., dificultando ou impedindo a entrada ou permanência de rivais tão ou mais eficientes quanto a empresa dominante. É mais ou menos o princípio geral do concorrente igualmente eficiente, mas, enfim, tem peculiaridades aí nessa dicção que eu vou mencionar. Mas aí o que eu noto é justamente a ideia de que não é uma análise de efeitos líquidos, né, no bem-estar do consumidor. Né? Numa das decisões de compressão de margens, a Corte Europeia é bem expressa em colocar que os consumidores eles podem sofrer prejuízos, né, como limitação das escolhas e também o prospecto de uma redução de preços de varejo em longo prazo, como resultado da concorrência exercida por concorrentes que são pelo menos tão eficientes naquele mercado. Essa ideia de reforçar a palavra tão ou mais eficientes é para mais ou menos rebater o argumento de que essa política protegeria rivais ineficientes. Mas ainda vou falar um pouco mais sobre essa ideia. Já na União Europeia, né, como eu mostrei nos Estados Unidos, a compressão de margens ela está vinculada à recusa de venda, né, na União Europeia não. Isso significa que ela é uma infração autônoma. Isso significa que uma empresa pode ser condenada por compressão de margens, mesmo quando ela não tem uma obrigação de contratar. No caso né, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela tinha estabelecido que os preços de varejo teriam que ser tratados sob os critérios de predação e os preços de atacado sob os critérios de recusa de venda. Lá na União Europeia, eles colocaram, olha, estabeleceu a diferença entre compressão de margens e predação, porque a predação tipicamente tem uma fase de sacrifício e recuperação, não é o que necessariamente precisa de acontecer na compressão de margens, né, que é uma prática multimercado. É, existe abordagens, né, de predação que tentam levar em conta esse tipo de estratégia de compressão de margens, mas não foi isso que a Corte Europeia adotou. E, mas o mais interessante é a relação com a recusa de venda. Por quê? Porque a recusa de venda na União Europeia, os requisitos não são problemáticos, exceto um, né, que é o requisito da indispensabilidade, que vem da teoria das essential facilities, que, ao contrário da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é até o país de onde saiu o teste, né, ela abraçou. Né? Então, para que exista a obrigação de contratar, é necessário estabelecer a indispensabilidade, no sentido de que existem obstáculos consideráveis
a duplicação, né, do insumo, às vezes uma barreira legal ou técnica, né, ou econômica, assim, no prazo razoável. E muitos casos assim de compressão de margens, eles trataram de situações em que o insumo não era necessariamente indispensável, mas eram relações que já existiam, eram relações econômicas que já existiam há muito tempo, já havia estabelecido, já havia feito investimentos específicos para aquilo, etc. E o raciocínio para estabelecer, então, a ideia de que é possível ter compressão de margens quando não existe obrigação de contratar, é o oposto do que a Suprema Corte entendeu. Porque a Suprema Corte entendeu que a obrigação de contratar, ela engloba, né, a obrigação de contratar sob termos e condições específicos. Já a Corte Europeia, ela entendeu o contrário. Ela falou assim, olha, a proibição de compressão de margens é uma obrigação negativa. Eu simplesmente digo, se você for contratar, não comprima. Então, ela é menos gravosa, ela é uma imposição menos invasiva do que a obrigação de contratar, que é uma obrigação positiva. Então, não seria uma coisa englobada na outra da maneira como entendeu a Suprema Corte. E também ela ponderou que, se em toda infração que envolva práticas de precificação, né, enfim, venda casada ou outras discussões, se em todas elas eu tiver que estabelecer a indispensabilidade, né, esses institutos podem perder muito a sua efetividade. Então, ela decidiu manter separados, né? E também um comentário que eu ia fazer é que, na própria teoria da recusa de venda, a Corte Europeia de Justiça vem flexibilizando a ideia de indispensabilidade, né? Quando existe um dever legal de contratar, não é necessário que o insumo seja indispensável. Quando a posição dominante é originada em monopólio estatal, financiada com recursos estatais, etc. E, mais recentemente, no Eslovaco Telecom, ela colocou que as recusas implícitas de venda, que é quando existe uma proposta que é feita para ser recusada, né, não é necessário que seja um insumo essencial. Então, em vez de prender a compressão de margens na recusa de venda, na indispensabilidade, né, na verdade, a corte está tirando a recusa de venda da indispensabilidade também. Então, tá acontecendo esse movimento. Mas isso não significa que a indispensabilidade seja irrelevante na análise dos efeitos econômicos na compressão de margens, na teoria que ficou estabelecida pela Corte. A indispensabilidade, para entender o efeito, né, o efeito da compressão de margens, é muito importante, a Corte colocou, entender a relação funcional entre os produtos de atacado e os produtos de varejo. Porque se o insumo é realmente essencial, esse prejuízo é muito mais provável, né? Então isso é considerado, né? É importante avaliar se são proporções fixas, se são proporções variáveis, que tipo de alternativa é possível, etc. Uma outra discussão interessante também, que inclusive até está mencionada no documento do DE sobre a cobrança do THC2 no mercado portuário, que é a discussão sobre a extensão da margem comprimida, né, se só há compressão de margens com margem negativa ou se é possível na parte positiva. A jurisprudência da Corte Europeia até agora, né, somente teve um pouco mais de menção disso no caso do Slovak Telecom, vem se pautando muito na ideia de que não é necessário que. Eu vou falar mais na frente sobre como esse teste do concorrente igualmente eficiente está sendo flexibilizado, justamente no sentido de tentar apurar mais as circunstâncias do caso do que tentar estabelecer uma discussão contábil, né, e tentar mais entender as relações daquele mercado e as circunstâncias mais amplas, porque às vezes, mesmo que uma margem seja positiva, ela pode ser considerada insuficiente para a rivalidade efetiva naquele mercado. Também aceita justificativas objetivas, né, e de eficiência para a situação da compressão como matéria de defesa,
não como elemento de caracterização da conduta. E com relação aos contratos anteriores e aos contratos voluntários, né? Não são requisitos, são requisitos que eles são não são irrelevantes, eles não são necessários, mas eles servem para avaliação da prática. Por quê? Contratos anteriores muitas vezes indicam que aquela empresa ela pode ter feito investimentos específicos para poder receber aquele insumo, pode ter estabelecido uma relação de dependência, e com relação aos contratos voluntários, é o oposto dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, se há obrigação regulatória de contratar, não há obrigação antitrust de contratar. Na Europa, se há obrigação regulatória de contratar, a obrigação antitrust de contratar é presumida, porque a corte dispensa o requisito da indispensabilidade. Bruno, você me permite fazer uma pergunta aí, de novo, te interrompendo aí? Claro. Não, porque aqui, quando a gente debate efeitos econômicos, né, a minha discussão é se essa análise é uma análise retrospectiva, ou seja, você precisa demonstrar que efeito econômico, que o preço subiu, que a quantidade caiu, ou seria uma análise que o efeito econômico se olha para frente, né? Com a exclusão daquele rival, você acredita que o mercado pode, ou quase a diminuição da rivalidade, você acredita que o mercado vai se modificar, assim, né? Porque muitas vezes pode exigir aí que realmente tenha acontecido algum tipo de efeito econômico, assim, né? Então, eu queria ver isso, como é que a jurisprudência europeia, não sei se você Uhum. chegou a analisar esse aspecto, assim, como é que ela trata desse ponto. Essa é a questão mais difícil de decidir, né? Acho uma questão mais justamente política, né? Sobre qual é o nível da rivalidade que é adequado proteger, né? E como a gente vai tratar a franja concorrencial, né? E isso é justamente o próximo slide, assim, porque é, justamente só antes de passar para esse slide, assim, só para não deixar a pergunta já sem resposta também, a gente tem uma discussão sobre a possibilidade de efeitos potenciais na concorrência, né? E o efeito econômico que a Corte Europeia tenta identificar não é um impacto necessariamente nos preços, mas o efeito econômico de que foi criada uma situação de fato tal que, mesmo que um agente econômico seja tão ou mais eficiente que aquela empresa, ele não consegue atuar ali. Né? Às vezes essa questão é matemática, e no caso da conversão de margens, às vezes pode ser matemática, porque a própria margem entre o insumo e o preço, o que é cobrado no insumo, já torna matematicamente impossível, né? Atuar ali. E em outras situações é mais complicado. Então, eu vou falar lá na frente sobre essa questão dos menos eficientes. Ah, perfeito, obrigado. Então, assim, o princípio do concorrente. Ah, a gente tem que diferenciar o princípio do concorrente igualmente eficiente, que é o princípio geral das práticas exclusionárias, que ele ocorre tanto quando a prática dificulta ou impede a entrada e permanência de um concorrente tão ou mais eficiente, do teste do concorrente igualmente eficiente, que é justamente tido como teste de imputação para estabelecer a conduta. É tipicamente usado para compressão de, é melhor utilizado para compressão de margens, mas assim ele foi inicialmente proposto para a questão da predação, mas não teve muita atração nos Estados Unidos, muito pouco. A Corte Europeia adota como regra geral em casos de compressão de margens, mas que realmente é onde faz mais sentido, mas em outras condutas não. E a ideia do teste mesmo é estabelecer, né, que seria utilizar a mesma estrutura de custos da empresa dominante, né, para estabelecer se um rival hipotético conseguiria atuar ali. Né? Tanto é que eles comparam o preço de varejo da própria empresa com o custo do insumo que ela própria cobra.
Então, são os preços de atacado e varejo da própria empresa para verificar a margem nesse teste. Não é a ideia, porque em alguns contextos regulatórios, né, existem outros métodos, eles criam operadores hipotéticos, etc. Mas nesse caso, não, eles usam os preços de atacado e varejo da própria empresa para verificar a margem. É apontado como vantagem a segurança jurídica, porque a empresa sabe os seus próprios custos. Né? Desincentivo à troca de informações sensíveis, que também é um ponto que a Suprema Corte dos Estados Unidos apontou como um problema da compressão de margens, que o fato de que a empresa teria que começar a se preocupar demais com a estrutura de custos do rival, então isso poderia ser um incentivo à troca de informações sensíveis. E também porque esse teste tenta abarcar uma das maiores críticas ao sistema concorrencial europeu feita pelos autores ainda, principalmente da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, né? Tanto é que no caso Linkline tem um amigo Cury do Gregory Sidak e outros autores assim que são bem contrários à ideia de compressão de margem, eles são muito críticos à abordagem europeia. Eles colocam que é uma política industrial de proteger rivais menos eficientes, de proteger a indústria nacional, etc. Enfim, o que esse teste tenta fazer é justamente falar assim, não, olha, nem uma empresa tão ou mais eficiente quanto a própria empresa dominante conseguiria atuar nessas condições. Aí são o que é apontado como vantagem. Mas o que é apontado como desvantagem, né, em primeiro lugar, é o fato de que, né, a prática exclusionária, especialmente quando ela está dentro do contexto de uma relação contratual ao longo da cadeia, ela muitas vezes acontece não só por práticas baseadas em preço, mas também ela pode acontecer por práticas extra-preço, né? Pode acontecer uma degradação de termos contratuais, né? Degradação da qualidade do insumo fornecido, né? O próprio self-preference, né? A forma como a empresa pode privilegiar os próprios produtos, no caso das plataformas, tudo isso, enfim, acontece de forma que não que não seja precificado ou precificável, né, mas esses preços são ocultos. E essa é uma crítica. Então, o teste do concorrente igualmente eficiente ele é um retrato estático, né, da estrutura de custos da empresa. Aí, por causa disso mesmo, se aponta as dificuldades de apuração da estrutura de custo da empresa. Assim, no documento da OCDE sobre compressão de margens, tem muita discussão sobre isso. Eu, assim, felizmente o Ricardo está aqui e muito mais autorizado para falar sobre essa discussão de, né, dificuldade de apurar os custos que eu. Inclusive, nesse documento do DE que eu tive, foi muito interessante dar uma lida nele, assim, sobre essa questão do THC nos portos. Houve tem uma discussão longa lá sobre as metodologias para essa apuração de custos, né, e a possibilidade de convergência delas ou não. Enfim, mas essa é uma discussão grande. Existe uma crítica justamente no fato de que ela tem um caráter estático, né, e então a própria Comissão Europeia, a própria Corte Europeia de Justiça, ela já reconhece esse problema do teste, né, porque às vezes naquele momento os rivais não são tão eficientes, né, ou ainda não são tão eficientes, né, mas que em longo prazo, né, isso vai trazer acesso ao mercado, isso vai trazer eficiência dinâmica e em longo prazo essa rivalidade vai surtir efeitos econômicos muito positivos, né? Então existe essa ideia de que a estrutura de custo da empresa dominante ela pode ser inatingível para os rivais não integrados. Então, se esse for o critério, né, o critério pode não atingir casos de compressão de margem que sejam importantes. Então, aí a própria Corte coloca, olha, o teste do concorrente igualmente eficiente não tem relevância na medida que a estrutura do mercado torna praticamente impossível a emergência de um concorrente igualmente eficiente. Então, quando isso é muito comum, a Corte bate muito
caso de monopólios recém-liberalizados, assim, que usufruíram de décadas de benefícios e proteções estatais e em contextos de privatização que não se preocuparam, assim, muitas vezes com a concorrência no momento seguinte, né? Então fizeram grandes grupos de ativos, né? Para aumentar o valor, né? Enfim, existe esse incentivo para aumentar o valor da privatização, mas que isso pode gerar problemas concorrenciais seguintes. Então, na própria orientação relacionadas a condutas exclusionárias, né, da Comissão Europeia, que ela foi publicada em 2009 ainda no contexto do artigo 86, já colocava, olha, em determinadas circunstâncias, um concorrente menos eficiente poderá igualmente exercer uma pressão que deverá ser tida em consideração quando se avalia se determinado comportamento baseado no preço leva ao fechamento anticompetitivo do mercado. A comissão terá uma perspectiva dinâmica dessa pressão, visto que, na ausência da prática abusiva, um tal concorrente poderá beneficiar de vantagens relacionadas à demanda, designadamente efeitos de rede, de aprendizagem, que terão tendência a melhorar a sua eficiência. Mas, ainda, para tentar abarcar essa ideia de que o concorrente ele não enfim, dificilmente ele tem a mesma pode atingir a estrutura de custo da empresa dominante, existe o teste do concorrente razoavelmente eficiente. Ele é mais empregado, ele só tem aplicação prática registrada no contexto ex ante, regulatório, né, como teste, como métodos. Ou eles implementam uma correção no teste do concorrente igualmente eficiente, um tipo de desconto, né? Ou eles criam um operador hipotético, uma estrutura de custos hipotética, ou consideram os custos dos operadores já existentes. Então, é uma prática. Esse último método ele é criticado justamente porque é difícil exigir da empresa dominante que saiba o custo dos rivais, né? E, no contexto concorrencial, a Comissão Europeia e outras jurisdições, né, já se manifestaram admitindo a possibilidade hipotética, mas nunca aplicaram num caso concreto. É possível, na discussão de compressão de margens, o recurso ao custo dos rivais em hipóteses excepcionais. Primeiro, quando não é possível apurar os custos da empresa dominante, então há o recurso aos custos dos rivais. Quando existe uma justificativa, né, o custo dos custos de rivais de acesso à infraestrutura serem muito díspares em comparação com os custos da empresa dominante. E também como matéria de defesa da empresa dominante. A empresa dominante pode afirmar que esse teste do concorrente igualmente eficiente não retrata a realidade, porque a estrutura de custos dos rivais é completamente diferente, são produtos diferenciados, enfim. No caso do Google Shopping em 2022, a Corte Europeia destacou justamente a ideia de que o princípio do concorrente igualmente eficiente não significa que esse teste, né, do concorrente igualmente eficiente ele seja essencial no caso de práticas que não são de preço, né? Para discutir a alavancagem, né, no contexto de exibição de resultados de busca, é mais difícil até imputar preços enfim, implementar o teste. E foi colocado como não essencial porque ele é um teste muito típico de comparação estática de preços. Fica mais difícil de apreender a complexidade dessas discussões, como a do Google Shopping. Aí, para terminar, assim, só de falar do Brasil, algumas questões são importantes. Permanente, constante, né, discussão sobre o compartilhamento compulsório, se ele é uma medida que é desejável. Às vezes ele parece desejável do ponto de vista estático, mas do ponto de vista dinâmico ele pode trazer desincentivos a investimentos, a inovação. Mas o que o sistema europeu costuma fazer é apurar em concreto a origem desses ativos, qual é enfim, na orientação da comissão eles falam muito dessa ideia de que alguns direitos exclusivos eles foram baseados em monopólios estatais ou financiamento público,
e não necessariamente, então, o seu compartilhamento traria um desincentivo. Então, eles tentam apurar esses incentivos em concreto. Existe uma discussão sobre o guarda-chuva de preços, que é a ideia de que, se eu punir a compressão de margens, em vez de a empresa dominante reduzir os preços de atacado, ela poderia simplesmente aumentar os preços de varejo. Então, com isso, proibir a compressão de margens faria com que ela protegesse os rivais com guarda-chuva de preços, né, para manter a margem, e prejudicaria, então, os consumidores. O contraponto é justamente a expectativa de que a intervenção vai gerar rivalidade e a rivalidade vai ter o papel de disciplinar a precificação naquele mercado. Né? Mas é sempre uma discussão que não pode ser deixada de lado. E sobre os remédios, não necessariamente punir, inclusive em nenhum dos casos que houve condenação de compressão de margens, houve regulação direta de preços. Às vezes existem ordem de cessação, simplesmente, a imposição de medidas estruturais, como o desinvestimento de determinado ativo por leilão, criação dessas regras de acesso não discriminatórias. Né? No caso do Huawei, que não tem a ver com compressão de margens, mas tem a ver com a obrigação compulsória, a Corte ela não estabeleceu um valor para o compartilhamento, mas ela estabeleceu um procedimento de negociação. Então, ela estabeleceu critérios para que haja uma arbitragem do valor e etc., como isso vai funcionar, né? Até, né, o ponto da separação operacional entre as unidades a montante e as jusante. Tem um documento da OCDE muito bom de 2020 sobre Line of Business Restrictions, que tenta e fala muito de compressão de margem lá, sob a ideia de como implementar, né, restrições em linhas de negócio dentro de organizações para garantir, né, acesso não discriminatório a determinado insumo, etc. Essa imagem, inclusive, é de lá, sobre o que seriam essas possíveis line of business restrictions. E aí, no canto inferior direito, seria o que poderia ser implementado, né, no caso da compressão de margens. Né? Seria acesso, né, de modo equitativo, razoável, não discriminatório, né, obrigação de não discriminação, imposição de portabilidade, interoperabilidade, separação comportamental entre atacado e varejo, enfim. Não necessariamente, então, né, assim, não necessariamente essa discussão de compressão de margens ela vai cair numa discussão, ela vai cair numa regulação de preços só porque ela é uma discussão sobre práticas de preço. E, por fim, né, existe também uma discussão sobre a ideia de que a compressão de margens ela não seria uma conduta racional para a empresa dominante. E isso é muito baseado na ideia de único lucro de monopólio. A ideia de que, olha, se a empresa já controla, né, se ela já é monopolista no atacado, ela não tem incentivo econômico, só existe uma fonte do lucro de monopólio, que é o consumidor. Né? Então, ela vai extrair já do atacado, então não precisa de fazer isso com o varejo. Né? Mas, enfim, são requisitos muito estritos para que essa teoria seja verdadeira. Né? Muita complementaridade, proporções fixas, né, a ausência de economia de escala, escopo, efeito de rede, enfim, são situações que é difícil de verificar. Né? E, recentemente, tem muitas pesquisas e já saiu muita coisa sobre novas justificativas e novas racionalidades econômicas para alavancagem. Né? E, e outros tipos de recessão vertical também. Né? Eles levam em conta a lucratividade relativa entre montantes e usantes, o grau de diferenciação dos produtos, né, e a eficiência relativa dos rivais não integrados. Então, né, para saber em que medida o meu ativo vale mais na mão do outro, né, do que no meu.
E também existe uma ideia interessante de que, às vezes, a restrição vertical ela não acontece para alavancar, mas para proteger, né, otimizar a posição dominante na montante. Então, ela não é uma prática de ataque, né, ao mercado ajusante, ela é uma prática de proteção da posição dominante no mercado montante. Isso pode acontecer quando, por exemplo, quanto mais contratos eu faça no mercado ajusante, mais eu desvalorizo o meu ativo. Então, menos rivais é mais lucrativo para mim. Pode existir um incentivo à proteção do mercado núcleo quando é, mercados são marcados por uma escada de investimento, no sentido de que ele entra na jusante, depois ele começa a criar condições para entrar na montante, enfim, uma escadinha. Né? Quando a restrição vai vertical, né, a empresa ela precisa de entrar simultaneamente a montante e a jusante. Então, existe uma elevação das barreiras de entrada. E também é, discutem um trade-off, né, entre a renda obtida pelas vendas no atacado, né, que seria uma lógica exploratória do poder de mercado, né, de renda, de sair renda, de monopólio, né, versus o que ela consegue no varejo, em que imperaria a lógica exclusionária. Então, se é muito mais lucrativo para ela o atacado que o varejo, né, enfim, não necessariamente vai haver esse incentivo. Aí, com relação ao Brasil, o Brasil, é, em termos de legislação, eu não conheço legislação de nenhum outro país que é tão expressa com relação a esse tipo de prática exclusionária e conduta unilateral. Né? É, é, não é um problema de previsão legal, não é uma questão de previsão legal, assim, ter ou não ter esse caso, esse tipo de caso. Né? A gente tem documentos técnicos do CAD que demonstram assim que o CAD ele estaria afinado, né, com a discussão teórica que está acontecendo em outras jurisdições, assim, que entendem a ideia de compressão de margens como uma conduta, inclusive, autônoma, foi a contribuição do CAD à mesa redonda da OCDE, né? Mas nas decisões, né, no que chegou a ser decidido, existe. Não é possível dizer que o Brasil, que o CAD aderiu à teoria europeia, nem à teoria dos Estados Unidos, porque, na verdade, não parece ter uma teoria muito coerente. Né? No caso, teve também no caso dos containers, mas definiu a compressão de preços, né, como um preço, uma espécie de preço excessivo, que era uma figura da lei anterior, é uma figura da lei atual, mas não é expressa tanto quanto anteriormente. E ela estabeleceu que haveria compressão quando o preço marginal de acesso ao insumo é fixado em nível acima do custo marginal verdadeiro. Então, ele colocou um critério difícil de ser realista. E já em 2005, que foi a decisão que passou a ser mais referida em decisões posteriores, a discussão sobre a tarifa de interconexão para acesso à rede local, uma discussão entre Telesp, Telemar e Brasil, Embratel e Intelig, em que o CAD é, fez uma tradução de um trabalho acadêmico de dois economistas australianos, mas, na verdade, houve algum tipo de problema na tradução e acabou que lá eles estavam expressando critérios para aplicar, para otimizar a aplicação do critério do concorrente igualmente eficiente, mas ficou mais ou menos traduzido como o preço de varejo teria que ser predatório. Então, enfim, analisou só o preço de varejo e depois, em 2013, avaliou só os preços de atacado como preço, também foi nas telecomunicações, valor de remuneração de uso da rede móvel, também analisou como preços excessivos com consequência exclusionária. Então, assim, concluindo, né, a gente não tem ainda decisões assim finais que tratem da possibilidade de reconhecer compressão de margens no Brasil, mas é juridicamente completamente possível. É complicado importar
o No Economic Sense Test, né, o teste da ausência de racionalidade econômica que a gente vê na decisão Trinco dos Estados Unidos, justamente porque a gente tem um sistema de responsabilidade objetiva. Então, não é necessário estabelecer a intenção de monopolizar, então não é necessário perquirir da, da, desse nível, né, de racionalidade ou de ausência, né, de racionalidade econômica. Já o teste da União Europeia, né, do teste do concorrente igualmente eficiente, ele é teoricamente compatível com o nosso sistema, mas ele também tem é, é, limitações no sentido de que ele não consegue apreender a dinâmica, né, dinâmicas mais complexas, tanto de relações exclusionárias, né, de relações de dependência econômica, que tem uma série de ações extra-preço, né, como também situações em que proteger, né, não só a franja concorrencial, mas rivais ainda não tão eficientes quanto a empresa, pode ser uma estratégia que vai gerar bastante rivalidade no futuro. Então, é isso. Queria agradecer ao convite. Puxa, excelente, Bruno. Se pudesse, talvez, descompartilhar aqui a apresentação para a gente Uhum, conversar. Primeiro, queria fazer um disclaimer aqui, né, que tudo que a gente fale aqui não é uma posição institucional do CAD, né, a gente pode falar aqui no máximo pelo Departamento de Estudos Econômicos e nessa qualidade, assim, né, de incentivar o debate, de debater, de discutir questões acadêmicas, né, e então, feito esse pequeno disclaimer que eu deveria ter feito no início, né, mas até agora a gente não chegou a se pronunciar, né? Primeiro, te dar os parabéns, porque a tua apresentação foi extremamente didática, assim como o teu livro e tudo que eu vi, assim, que você produziu. Então, obrigado aí pela aula que você deu a respeito, e mostra o teu brilhantismo aí na pesquisa. E em relação aos temas, né, a gente tem aí posições, algumas na jurisprudência, né, referindo que não seria papel do antitrust, né, a proteção de margens ao longo da cadeia, ou outras também sendo um pouco avessas à discussão de dano em potencial, mas eu acho que você mostrou aí muito, de maneira muito qualificada, como esse debate ele se coloca, né, na Europa, nos Estados Unidos, em outras jurisdições, assim, né, e como é importante ter esse olhar aí também sobre outros aspectos, né, da concorrência. De outro lado, né, nós temos realmente esse movimento, né, sobre revisão dos objetivos do direito antitrust, né, e fairness versus welfare, né, você tem esse debate aí sobre justiça ou não. Tá certo que, às vezes, você indo muito para fairness, você pode criar um pouco uma ausência de uma regra muito clara, assim, sobre o que isso significa, né? E eu acho que quando a gente debate essa discussão, né, e foi isso que a gente buscou tentar fazer ali nesse parecer do THC2, foi trazer algum tipo de regra mais clara, o que de fato estava acontecendo, assim, na jurisprudência. E eu acho que você fez, a sua apresentação ficou muito, muito clara. Parabéns de novo. Agora, eu teria algumas perguntas aí para fazer, né? A primeira seria que a gente fala de margens negativas ou insuficientes, né? E daí a minha questão seria o que seria o insuficiente? Talvez seria aquele teste, né, não é igualmente, mas razoavelmente, né? O uhum, competidor razoavelmente eficiente, né? Mas o problema é que o insuficiente para uma pessoa pode, talvez, ser suficiente para outra, assim, né? Então, você tem um quê aí de subjetivismo, assim, ao determinar o que seria isso, assim, né? Então, o que você acha desse ponto, né? A minha segunda questão seria sobre o self-preference, né? Que eu acho que, de fato, tem toda uma discussão aí no mundo sobre o que seria self-preference. Tem gente que fala que já existem testes para ver isso, mais antigos,
e outros aumentam, né, a questão. E eu vejo um risco de, quando a gente fala de self-preferencing, às vezes, proibir verticalizações que seriam benéficas para o consumidor, né? Ou ser muito avesso, ao não ao dizer que eu não vou preferenciar uma empresa verticalmente integrada a mim mesmo, né? Eu não vou me auto-preferenciar, eventualmente eu posso cair no risco de proibir verticalizações e, enfim, a teoria mostra que verticalizações, por vezes, podem ser benéficas para o consumidor. A minha, de novo, eu ia perguntar o que você acha a respeito desse ponto, né? Desculpa, são 5 questões aqui, eu já estou... Uhum. Daí, se você quiser, eu posso repetir depois. Mas o meu terceiro ponto, você poderia falar um pouco mais sobre poder de mercado relativo, que, por vezes, a gente tem aqui no Brasil algumas situações que a própria regulação determina uma verticalização, por exemplo, posto de gasolina, distribuidora, que eles só podem transacionar entre si, né? Isso, na sua visão, seria visto como um poder de mercado relativo? Poderia, talvez, ser considerado? Ou questões... Porque eu acho que na Europa não se tem só essa discussão entre que envolvam um debate regulatório, mas poderia ter também uma discussão até mais ampla, né, de pessoas que não têm essa obrigação regulatória de só transacionar entre eles, mas por uma dinâmica do mercado ali, ele tem esse poder aí relacional. Creio eu, né? Então, de novo, eu ia te fazer essa terceira questão. Desculpa, não sei se você quer responder ou se eu posso ir fazendo, assim, Não, eu teria pode ir mais duas. fazendo. Pode ir fazendo, Ah, ficou bom. uma quarta discussão que eu teria aqui é também, aqui eu acho que é mais um comentário, assim, né? Pô, esse caso que era a Embratel, né? Acho que tinha também Versus, né? Telemar, Telesp, Brasil Telecom, acho que a Intelig também, né? Uhum. E daí você teve uma visão, né, do conselheiro relator que não haveria discriminação de preços, porque os preços cobrados locais remuneravam 2 vezes a TURL, né, a tarifa de uso da rede local. Mas teve alguns votos, assim, por exemplo, eu acho que o Rigato ele foi pela condenação das empresas e tinha um debate ali sobre como se definia o mercado relevante, né? Porque ainda era naquela época que você discava o telefone e em alguns horários você pagava só um pulso e a ligação ficava, tinham diferentes ali tarifas, né? Tinha tarifa super reduzida, reduzida, normal, diferente. Então, ele viu que a depender, se você definisse o mercado como, por exemplo, tarifa super reduzida, de fato, você teria ali um squeeze, né? Você teria uma margem negativa, porque ela precisaria pagar, acho que era R$ 5, mas nessa tarifa super reduzida, essas empresas cobravam muito menos do que... Não era R$ 5, desculpa, era 5 centavos, algo assim. Mas nesses horários específicos você tinha prejuízo, em outros horários não. Então, eu queria ver também a tua reação sobre como que a definição de mercado relevante pode talvez impactar essa discussão sobre margin squeeze ou não, né? A lente que Uhum. você coloca talvez possa interferir nessa discussão. E, por fim, ali a discussão do Google Shopping, né? Quando a gente começa... E aí eu volto para o meu primeiro ponto, né? Sobre o subjetivismo do fairness e sobre outros objetivos, né? Quando você coloca discussões de não preço, né? Eventualmente você pode cair em questões como tentar ver ali a discriminação dos algoritmos porque em alguma medida, né, o algoritmo ele dificilmente você vai ter um algoritmo, é impossível você ter um algoritmo neutro, né? Ele por definição não é neutro. E daí você pode aí cair também em outros tipos aí de subjetividade quando você analisa esse tipo de questão. E até esse é um dos pontos, né, acho que a União Europeia ainda está vendo aí como é que implementa as suas decisões a esse respeito. Mas fechado essas 5 questões aí que eu queria te passar, assim, e desculpa pela quantidade de questões, mas só te parabenizar de novo.
brilhante apresentação aí, acho que a gente tem muito a aprender com o que você mencionou, e essa perspectiva, né, sobre margin squeeze, aí você foi muito didático aí, obrigado. Ah, joia. E assim, eu gosto do tema do Margin Squeeze justamente porque eu achei ele bem difícil, sabe? Eu achei ele, de todas as condutas que eu cheguei a estudar, assim, na época da faculdade ainda, foi a que eu achei mais difícil que cria conflitos mais difíceis de resolver, né? A discussão sobre a ideia de ser uma margem negativa ou insuficiente, ela tem muito a ver com, assim, tá até conectada com essa ideia, né, que você mencionou do TORL, né, dessas definições de mercado relevante na telefonia, porque às vezes é necessário justamente abrir mais a visão para enxergar o aspecto relacional, enfim, analisar o contexto ali de um processo de privatização e como esses ativos foram distribuídos e, enfim, quais são as perspectivas desses agentes, né, para definir, porque é possível definir uma margem insuficiente usando o teste do concorrente igualmente eficiente, porque eu vou aplicar o teste e a partir daí eu vou falar assim, olha, essa margem ela a margem que ficou, né, entre esses preços, ela é muito baixa para que haja uma operação viável, para que a rivalidade se processe nesse mercado, né? Especialmente, por exemplo, no caso da telefonia, considerando que é uma empresa que ela herdou, né, um sistema que foi construído de forma monopolista por décadas e décadas de investimento estatal e foram ativos que eles foram reunidos de forma mais ou menos relacionado muito mais ao valor do que às competências as condições de concorrência no momento pós-privatização. Então, eu acho que é possível sair um pouco dessa questão mais contábil, até porque sabemos que é uma discussão também difícil, né, para estabelecer que às vezes a margem ela pode ser positiva, mas insuficiente. Mas eu concordo totalmente, que aí a gente tem uma discussão mais complicada, né? A gente tem uma discussão que abre mais espaço para o subjetivismo, mas quando a gente discute dano potencial à concorrência, né? Quando a gente tenta projetar, a gente sempre está percorrendo essa linha, né? Sobre a ideia da proibição do self-preferencing, eu concordo muito, assim, que muitas vezes a verticalização é feita por definição, para conseguir o self-preference, né? Então, não é corriqueiro, né, sair por aí impondo uma obrigação de não discriminação, né? Uma obrigação de fornecimento igualitário, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que assim, essa discussão ela vai tender a aparecer mais em situações em que a gente tem uma história mais complexa do que aquilo ali, sabe? Não é simplesmente uma empresa que ela está num mercado completamente livre e uma outra pessoa chegou lá pedindo para compartilhar a infraestrutura. Geralmente a gente tem, por exemplo, no caso das plataformas, né? A gente tem estratégias claras de incorporar, trazer fornecedores para a plataforma, né? A gente tem o famoso bait and switch, né? O cara, os fornecedores eles entram, eles dão prestígio para a plataforma, depois a plataforma vai alterando unilateralmente termos de uso e aprimorando, enfim, o algoritmo para determinar a visualização, mas também claramente privilegiando, né, os produtos então existe uma relação, a construção de uma relação de dependência. Existe a construção de uma relação em que a empresa já fez investimentos muito específicos para poder estar dentro daquele insumo, então é necessário que haja algum tipo de razoabilidade, porque no caso da discussão da Amazon, por exemplo, né, assim, mais de metade das pesquisas de compra na internet, na época da discussão, se iniciavam na Amazon. Então, enfim, aparecer ali, né, aparecer no mercado, né? Então, os critérios para aquilo ali, fatalmente eles vão ser politizados.
a tarifa que essas plataformas vêm cobrando assim, dos fornecedores, né, elas vêm escalando, né, e no fundo a gente tem um conflito distributivo. Né? Quem são os empresários que são dependentes de fato de plataforma? Quem são os trabalhadores que são dependentes de plataforma? Né? E o que a gente pode fazer com relação a esse conflito, que é, no fundo, um conflito distributivo mesmo. Né? O direito de concorrência pode fazer algumas coisas, mas não consegue, às vezes, resolver isso caso a caso. Né? Às vezes, uma abordagem regulatória, ou às vezes, às vezes não, né? A União Europeia e os Estados Unidos estão partindo para abordagens regulatórias antes. Né? Então, fica difícil abordar isso numa situação caso a caso. Então, eu acho que realmente, assim, a gente tem que ir devagar com a discussão da alavancagem, de self-preference. E, agora, sobre a ideia de poder de mercado relativo, o exemplo que você me deu é muito bom, porque a ideia de dependente econômico é o agente que tem, o termo é o parceiro comercial inevitável. Então, é, eles, onde isso é mais implementado é na França, e somente em conflitos no varejo, nos supermercados e cadeias de distribuição desse tipo de produto com relação aos conflitos com agricultores e outros tipos de fornecedores. E, inclusive, assim, a Apple ela foi multada em quase 1 bilhão de euros na França em 2020 por abuso de dependência econômica com relação aos seus fornecedores. E a ideia é estabelecer a dependência econômica a partir da ideia de que eu não consigo trocar de fornecedor. Então, eu tô dependente. Existe uma relação do tempo, às vezes uma imposição regulatória ou legislativa, existe um insumo essencial, existe uma circunstância qualificadora dessa relação de dependência. Então, existe, a partir daí, né, a partir dessa eu até peguei aqui o trecho da legislação alemã de 2021, colocando assim, olha, sejam delas dependentes de tal modo que não haja possibilidades suficientes e razoáveis para mudar para empresas terceiras e haja um claro desequilíbrio sobre o poder de barganha de outras empresas. Então, é uma dimensão contratual, né? Uma dimensão de disparidade de poder de barganha, é uma disposição, é uma questão histórica às vezes, investimentos específicos para estar naquela relação contratual. Né? Então, tem assim, dimensões, né? Dimensões de dependência. Né? A gente tem questão, a dependência por questão de marca e qualidade, que é a dependência do caso da Apple da França, que é, olha, eu sou fornecedor exclusivo da Apple, eu claramente estou numa situação de dependência com os termos, né, que são às vezes alterados até unilateralmente. Assim. Então, tipo, nessas relações contratuais, assim, que tem muita... os contratos deixam muito espaço para a atuação da marca, esse tipo de conflito pode acontecer. Dependência por questão de qualidade dos produtos, no sentido de que não existe insumo substituto próximo mesmo. Dependência técnica, né, a produtos específicos, questões de tecnologias, e também a mais difícil, assim, que é a ideia de uma relação empresarial de longa duração, em que a empresa dominante compõe a maior parte dos negócios do parceiro dependente. Então, é uma caracterização mais difícil, mas a ideia vem dessa ideia que eu já mencionei, dos investimentos que foram feitos para manter aquela relação da forma como a coisa foi construída. Né? Aí tem uma medida, assim, tem uma medida econômica, né, que é o índice de risco, né, o índice de ameaça, que seria a proporção mesmo que esse insumo representa, né, na produção da empresa,
enfim, qual é o nível econômico dessa dependência, né? Deixa eu ver outras. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Não. Aí, né, com relação à discriminação, né, concordo também totalmente que a definição de mercado vai impactar muito como a gente vai definir se uma margem está sendo comprimida ou não, né, justamente porque eu acho que é mais útil fazer uma análise mais da dinâmica do mercado do que focar numa análise fria de preços e custos, assim. E por fim, com relação à questão do Google Shopping, eu concordo assim, que o algoritmo, por definição, ele há de ser é, é, parcial, mas existe, assim, dentro dessas discussões de self-preferencing, existe até essa discussão sobre a possibilidade de auditar esses algoritmos, né, para ver, enfim, a autoridade concorrencial possa apurar, né, a origem dos vieses. A ideia é, muitas vezes, né, nessas práticas, nessas relações extra-preço, justamente apurar aquilo que eu estava mencionando sobre o histórico da plataforma com aquele fornecedor, né, o histórico do que foi, o quão dependente, né, o quão necessário, o quão infraestrutural aquela plataforma se tornou, né? Então fica sendo uma discussão difícil, porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de não discriminação. A origem do direito à concorrência, né, nos Estados Unidos está muito associada aos conflitos nas ferrovias. E o dono da ferrovia, né, assim, em qualquer país, o dono da ferrovia é quem tem, quem tinha naquela época, né, o maior poder econômico possível. Basta ver que aqui na América Central, as empresas donas das ferrovias foram as que passaram a, depois, plantar bananas, né, nas laterais das rodovias, utilizando trabalho barato, né, e exportando para o mundo, e foi o que fez a banana ser um produto de grande escala. Né, a partir da década de 50, né, a Chiquita Banana, o presidente da Chiquita Banana, ele era dessa família, né, que o irmão dele era presidente da CIA, desculpa estar viajando nessa parte, mas ele era da Não, tá família de ótimo. controladores de ferrovia. E a grande percepção assim que trouxe regulação de forma mais intensa é que o dono da ferrovia, no final das contas, ele escolhe quem vence e quem perde naquele mercado, porque se ele me discriminar, né, eu não posso concorrer com nada que ele produza, né, porque obviamente ele vai cobrar pelo transporte mais do que o que ele cobra pelos produtos lá no final. Então ele consegue esmagar, né, o termo República de Banana vem justamente pelo grande poder econômico que esses controladores de infraestrutura tiveram na América Latina. E a gente, enfim, discutir essa discussão de plataformas digitais, discutir não discriminação, está nesse nível. Então, eu não acho que é em qualquer plataforma ou em qualquer relação comercial que tem que haver esse tipo de regulação, mas a partir do momento que você consegue estabelecer que uma plataforma ela é realmente infraestrutural, eu acho que aí cabe esse tipo de discussão, né? Mas talvez preferencialmente pela via regulatória, né? Mas Bom, é isso. tá ótimo aí, Bruno. Obrigado, desculpa, eu te fiz muitas questões aí, você conseguiu Eu em pouco adorei. tempo aí responder. Eu acho que ainda em relação a esse último ponto aí, eu acho que tem discussões a serem feitas, né? Porque ah, realmente me parece ser um pouco distinto, assim, né? A gente falar sobre um algoritmo que vai te dar a verdade, ainda que seja auditável, né? Ainda que a autoridade antitrust consiga, o que também demanda aí algum nível aí de investimento e Sim, de debates a respeito, né, sobre viés. Mas conhecendo cálculos econométricos e estatística, eu sei que sempre não é um debate fácil de ser feito, né? Mesmo você tendo acesso a grande quantidade de dados, né? E ao que seria, né, a verdade para uma pessoa e o melhor resultado para ela, não viesado, né? Mas eu entendi os seus pontos aí, eu acho que faz todo sentido.
E eu só queria te agradecer aí demais aí pela brilhante aula que você deu aí para a gente. Tenho certeza aí que vai gerar bastante discussão, tanto interna como aqui debate, né, na sociedade. Então, muito obrigado e deixo aqui o DEA aberto aí para outras também pesquisas que você tenha a fazer e que a gente possa continuar em contato. E daí só te devolver aí, se você quiser fazer mais alguma consideração. Só realmente muita gratidão pelo convite, fiquei muito feliz, especialmente pelo tema, que é um tema que eu gosto e é tão assim árido, né? Então, muito obrigado e queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. É um trabalho técnico de muita qualidade, é impressionante mesmo. E, e assim, inspirador, porque é um trabalho que de nível realmente assim, não deixa perder, né, para nenhuma outra jurisdição. Então, sou um grande admirador. Obrigado e boa tarde aí. Eu que agradeço. Até mais.